Olá, meus queridos. Até o terceiro mês da gestação, o bebê não pode sentir dor, por isso o aborto não seria um problema. Esse argumento está presente em debates importantes, como por exemplo, ele foi parte da fundamentação da DPF 442 lá no Supremo Tribunal Federal. A CNN publicou uma matéria interessante a respeito dos embates sobre a DPF 442, e nessa matéria ela entrevistou alguns especialistas que justificaram o marco de legalização do aborto em 12 semanas, entre outros fatores, argumentando que nesse estágio da gestação, antes das 12 semanas, o feto ainda não seria capaz de sentir dor. A matéria mencionava, por exemplo, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, que definiu que ao menos até 24 ou 25 semanas de gravidez, o feto ainda não possuía a capacidade de sentir dor. A médica obstetra Helena Paro, ela é coordenadora do Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, ela explicou na matéria que dor é um mecanismo, um processo multifatorial que não depende só dos mecanismos neuronais biológicos. Então, o fato, por exemplo, de um feto de 12 semanas reagir com movimento a um estímulo não significaria que ele está sentindo dor. Significaria simplesmente que ele tem transmissão nervosa, ele tem terminação nervosa e a informação daquele toque estaria sendo, então, passado para o cérebro. E essa discussão sobre a percepção ou não da dor fetal e a relação dela com a viabilidade do aborto em determinados marcos gestacionais é parte fundamental desse debate. Mas vamos pensar por um momento. Ainda que houvesse absoluta certeza de que o feto não pode sentir dor, o que nós vamos ver que existem evidências contrárias a isso, a pergunta que fica é: a ausência de dor equivale à ausência de vida? Ou a ausência de dor equivale à ausência de dignidade? A ausência de valoração da vida, de valor da vida? Se esse fosse o critério, então seria justificável matar alguém que estivesse anestesiado? O estado de coma de uma pessoa, então, automaticamente tornaria ela em um estado sem vida e sem dignidade? Vamos refletir, por exemplo, no caso da escocesa Jo Cameron, que ela tem duas mutações genéticas que impedem ela de sentir dor. Ou da brasileira Marisa de Toledo, que sofre de insensibilidade congênita à dor. Essas mulheres, então, elas perderam os seus status de pessoas ou o seu direito à vida simplesmente porque não sentem dor? Algo que é uma característica tão pequena de toda a dimensão humana. Seguir por esse caminho é perigoso. E é por isso que é sobre isso que o nosso vídeo vai falar hoje. Não se pode definir o valor da vida pela presença ou ausência de dor. Existem, como nós vimos, doenças que tornam pessoas insensíveis à dor, mas isso não as torna menos humanas. O conceito da dignidade e da vida, ele deve ser muito mais abrangente do que isso. Reduzir o ser humano a uma única característica é minimizar a sua verdadeira essência e diminuir consideravelmente a sua complexidade. O ser humano, ele precisa ser visto nesse debate como a sua totalidade, com todas as suas capacidades, todas as suas variações. Portanto, mesmo que esse argumento fosse verdadeiro, ele não poderia ser usado para justificar a morte, porque isso é apenas uma característica da vida humana, não a definidora da vida humana. Mas vamos pensar um pouco mais de perto nessa questão da dor fetal. Na década de 1980, muitos médicos eles acreditavam que recém-nascidos prematuros, que ainda não estavam plenamente desenvolvidos, eles não podiam sentir dor. Em outubro de 91, o Los Angeles Times publicou uma matéria intitulada, em português seria algo como, abre aspas, tratando a dor de crianças. Pacientes jovens geralmente não recebem nada para aliviar o seu sofrimento, mas pesquisadores estão descobrindo que o tormento não aliviado
apresenta sérias consequências para a saúde. Está sendo buscado tratamento seguro. Fecha aspas. Um título grande, né? Mas o interessante é que na matéria é contada a história do Jeffrey Lawson, um bebê prematuro que precisou de uma cirurgia para corrigir um vaso sanguíneo para que ele pudesse sobreviver. E o relato é chocante. Eles falam que furos foram cortados ali em ambos os lados do pescoço do bebê, um tubo foi inserido no peito dele, incisões foram feitas no externo que foram até a espinha dorsal, a carne, as costelas, o pulmão do bebê foram puxados de lado e o vaso sanguíneo então foi amarrado corretamente. E finalmente, depois que a cavidade torácica foi costurada, outro furo ainda foi cortado do lado e um tubo foi inserido dentro do pulmão do bebê, né? O procedimento era comum em bebês prematuros devido ao seu sistema cardiovascular e pulmonar ainda subdesenvolvido. E no caso do Jeffrey, o processo foi bem sucedido, mas ele viveu por apenas 5 semanas depois da cirurgia. Só que o que mais horrorizou os pais não foi tanto a morte do seu filho, mas o fato de que durante a operação, eles ficaram sabendo, que durante a operação, o bebê não recebeu nenhum analgésico. Em vez disso, foi administrado o pancurônio, que é um relaxante muscular que paralisa os músculos, o que significa que aquela criança ela foi privada dos movimentos, mas ela não foi privada da sua capacidade de sentir dor. E esse não foi um único episódio, não foi uma exceção. O Dr. Myron Yasker, que é um especialista do Johns Hopkins, ali de Baltimore, ele afirmou naquela época que a maioria dos adultos ficariam chocadas se vissem o que era feito com crianças em hospitais sem analgésicos. Até recentemente, queridos, bebês recém-nascidos eram submetidos a cirurgia sem anestesia. E a justificativa era ampla para isso, porque acreditava-se que a analgesia podia ser perigosa para os pequenos e que nesse estágio neurológico imaturo dos bebês, a experiência de dor deles seria diferente da dos adultos. Então, não havia necessidade de desenvolver um analgésico, né? E, entre outros, também era dito que eles não seriam capazes de recordar do sofrimento, então não era necessário que fossem anestesiados. No entanto, o periódico The Lancet, um periódico britânico, uma revista renomada britânica, em 87, ela lançou um estudo, foi publicado um estudo que desmentia essa suposição. É uma pesquisa que revelou que bebês submetidos a cirurgias sem anestesia se mostravam mais agitados, tinham dificuldades em dormir, em se alimentar, além de serem menos receptivos aos pais quando comparados aos que não passaram por essas experiências dolorosas. O mais impressionante foi que o estudo revelou que os sinais do sofrimento podiam durar horas ou até dias, indicando que os bebês possuíam sim, de fato, uma memória àquela dor. Esse estudo, querido, ele desafiou o consenso médico da época e impulsionou uma mudança drástica no tratamento da dor neonatal, abrindo aí um caminho para que pesquisas melhorassem os cuidados intra e pós-operatórios, inclusive em bebês prematuros. O que eu quero mostrar com isso, queridos? Eu quero mostrar com isso o perigo de certos consensos precipitados. Hoje se diz, tenta-se emplacar o conceito que não há dor fetal antes das 12 semanas. Para aqueles que argumentam que o feto não pode sentir dor antes da 12ª semana da gestação, a subplaca cortical é frequentemente considerada como uma estrutura mínima necessária para a percepção de dor, e o seu desenvolvimento ocorre por volta da 12ª semana. Assim, antes da 12ª semana, seria impossível sentir dor por causa da ausência da subplaca cortical. No entanto, um artigo recente de uma doutora, Bridget Till, ela é uma ex-médica da Força Aérea dos Estados Unidos e pesquisadora, mestre em bioética pela Universidade de Mary, ela desafiou essa visão quando ela apresentou algumas evidências no seu estudo
contrárias à ideia de que a percepção da dor depende exclusivamente do córtex, né? A doutora Thiel, ela aponta 5 aspectos fundamentais para a dor no seu estudo. Primeiro, ela fala das vias neurais, né, para a percepção da dor via subplaca cortical. Ele diz que ela já está presente na 12ª semana da gestação via tálamo e já na 7ª ou 8ª semana da gestação, né, via tálamo na 7ª e na 8ª semana da gestação. Segundo, ela diz que o córtex não é necessário para que a dor seja sentida. Terceiro, ela fala que a consciência é medida por estruturas subcorticais, como o tálamo, o tronco cerebral, e essas estruturas começam a se desenvolver durante o primeiro trimestre da gestação. Ela ainda aponta uma quarta razão, né, os neuroquímicos no útero não causariam inconsciência fetal, e a quinta causa, o uso da analgesia fetal suprimia respostas hormonais e fisiológicas e até comportamentais, né, à dor, evitando potenciais sequelas, né, de curto e de longo prazo nas crianças. Além disso, ela vai citar algumas, como evidência, né, expressões faciais dos fetos, né, movimentos corporais e a produção de alguns hormônios relacionados ao estresse, como indicadores de que, mesmo nesses estágios iniciais da gestação, o feto pode ter alguma percepção de dor. E essas observações, querido, elas desafiam frontalmente a narrativa de que o feto não sentiria dor antes de um estágio mais avançado, né? Sugerindo que esse estudo sugere que muito cedo na gravidez já há sinais de que existe sensibilidade, sim, nos fetos. Já é muito bem documentado que o sistema nervoso fetal ele começa a se formar já na 3ª semana da gestação, um período em que muitas mulheres sequer sabem que estão grávidas, né? Embora não possamos, querido, medir com precisão o que o feto experimenta, a percepção de dor fetal é uma realidade cada vez mais reconhecida pelo mundo médico. No entanto, é crucial lembrar também que a ciência da dor fetal está começando a desbravar a área ainda. O caso do Jeff Lawson aconteceu na década de 80, há menos de 50 anos, e ele trouxe à tona importantes, né, questões sobre a dor dos neonatos e a sua percepção ali abriu caminho para várias pesquisas posteriores, né? A doutora Thiel, ela contribuiu de forma valorosa, né, valiosa com a discussão quando ela observa que na história da medicina, ela vai evidenciando que existem limitações no conhecimento médico. A evolução contínua das neurociências e a necessidade de uma abordagem preventiva, multifatorial à dor fetal, multimodal, ela é importante na questão de avaliar a dor. Em outras palavras, nós não podemos nos apressar e aceitar cegamente a noção de que o feto não sente dor sem uma conclusão científica definitiva. Diante da incerteza, é prudente não arriscar matar alguém sob a justificativa de que isso não seria doloroso para a vítima, né? Os médicos Devshire e Bolkman são reconhecidos aí por suas pesquisas. Eles argumentam, né, essas evidências mais recentes que questionam a necessidade do córtex para a sensação da dor e demonstram a funcionalidade da conectividade talâmica na subplaca, eles vão sugerindo que a neurociência não pode, de forma conclusiva, descartar a possibilidade da dor fetal. Eles destacam que a experiência da dor, mesmo que sem autorreflexão, possui relevância moral no debate sobre aborto. A Academia Americana de Pediatria, em uma declaração de 2016, ele reforçou essa perspectiva ao afirmar que a prevenção da dor no feto deve ser um objetivo de todos os profissionais de saúde, não apenas porque é ético, mas também porque exposições dolorosas repetidas têm potencial de consequências deletérias. De forma semelhante, a Declaração do Consenso da Sociedade Americana de Anestesiologia e da Rede de Terapia Fetal da América do Norte, agora em 2021,
reconheceu, recomenda o uso de anestesia fetal em todos os procedimentos maternos fetais invasivos, devido a essa incerteza sobre o momento exato em que o feto desenvolve a capacidade de sentir dor. Assim, não é possível afirmar com certeza que o aborto antes das 12 semanas seja indolor para o feto. Quanto à dúvida, se existe a dúvida, a escolha ética deve priorizar o quê? Bem-estar e evitar, sempre que possível, a infligência de dor em outro ser. Então, especialmente quando esse ser é incapaz de se defender. Assim, meus irmãos, assim como muitos outros argumentos de marcos temporais específicos para a legalização do aborto, essas afirmações sobre a inexistência de dor fetal carecem de coerência científica e lógica. O jornalista Carlos Alberto de Franco, numa ocasião no passado, ele questionou o José Genuíno, que era então proponente de um projeto de lei para descriminalizar o aborto até o 3º mês da gestação. Ele fez uma pergunta para ele assim: por que não 89 ou 91 dias? É curiosa a matemática. Um dia pode selar uma sentença de morte. É interessante essa questão, esse questionamento. A escolha de um limite temporal para definir o início ou o fim da vida humana parece aí, nesse contexto, arbitrária, desprovida de um fundamento ético, lógico ou científico que seja sólido. Exemplos práticos, queridos, revelam as complexidades morais dessas decisões. Em 6 de agosto de 86, o jornal Folha de São Paulo noticiou o caso de uma mulher de 28 anos, grávida de gêmeos, que optou por realizar um aborto seletivo, eliminando um dos fetos, alegando que não tinha condição de cuidar de ambos. Esse caso, por si só, ele já é alarmante, Uma mãe que quer escolher entre 2 filhos. Mas o que chocou realmente foi a decisão de um ginecologista de proceder com o aborto, mesmo reconhecendo que eliminar um gêmeo saudável era, no mínimo, antiético. Aqui, a questão vai além de marco temporal. Se a legalização do aborto até o 3º mês é permitida, querido, com base em uma linha temporal arbitrária, o que vai justificar, o que vai impedir a eliminação, por exemplo, de um desses gêmeos saudáveis? Qual ética pode sustentar tal escolha? Agora, pensa bem, o impacto que isso vai ter no gêmeo sobrevivente. Quando ele crescer, ele vai descobrir que a vida dele foi determinada por uma espécie de roleta russa, onde, de maneira completamente aleatória, sem qualquer método racional, a sua existência foi escolhida em detrimento da do seu irmão, simplesmente por uma conivência ideológica. Exemplos como esse, eles vêm destacando realmente quão frágil é a lógica da marca temporal no debate sobre aborto. A verdade é que o critério da dor fetal ela não passa de mais um subterfúgio conveniente, mais uma tentativa de impor uma marca temporal para o aborto indiscriminado. Olha, um exemplo claro, em 2014, quando um casal australiano ele recorreu a um aborto, solicitou um aborto, já era a 23ª semana da gravidez, porque eles descobriram em uma ultrassonografia que o filho deles teria uma má formação na mão esquerda. E a justificativa dos pais foi de que eles não queriam que aquela criança sofresse discriminação devido à sua condição. Mas sabe o que é curioso nesse caso? É que os mesmos defensores do aborto até a 20ª semana, sob o argumento de que o feto não sentiria dor, também apoiaram esse aborto, apesar de, segundo o seu próprio argumento, o feto já está numa fase em que ele sentiria dor. Isso revela uma contradição gritante. Qual seria, afinal, o critério para esse aborto, se não a eugenia? O problema central é que, uma vez aceito o argumento da dor fetal, outros pretextos surgirão e vão ser colocados aí para justificar a ampliação do aborto, mesmo após esse período onde, teoricamente, o feto já sentiria dor. A história, meus queridos, vem nos mostrando que
à medida que nós vamos concedendo espaço para o aborto, novas distorções vão surgindo para tentar legitimar a sua prática de forma mais ampla. Não é difícil imaginar que em breve nós vamos ver propostas como as do Peter Singer, né, que defendia o infanticídio, se tornando aí uma realidade. Cada concessão ao aborto leva a um processo gradual de dessensibilização da sociedade e de precedente em precedente nós vamos caminhando em direção à barbárie nessa ladeira escorregadia aí de argumentos sórdidos. Portanto, é evidente que nessa questão do aborto não pode haver concessões. Cada passo em direção à flexibilização do aborto abre porta para justificativas cada vez mais frágeis, cada vez mais perigosas e vão nos conduzindo a um abismo moral. No final, tudo que os proponentes desses marcos temporais querem é dar, na verdade, mais um passo em direção a um aborto completamente livre e completamente indiscriminado. Não se deixe enganar.